Hola, muy pero muy buenas tardes a todos los que hoy pudieron hacerse el tiempo de estar acá. Hoy tenemos el honor de conversar con Hugo Cruz. Esto es el Festival Latitud 40 que venimos desarrollando ya hace un mes, ¿no? Más o menos. Así que desde mediados de septiembre. Es un placer, hay compañeros acá para conversar. Un poco este proyecto de Latitud 40 tiene por objetivo juntarnos para pensar sobre esto que venimos haciendo muchos de nosotros, que son las prácticas artísticas participativas y poder tener registro de las diferentes experiencias en distintas latitudes, que seguro cada latitud tiene su particularidad, su identidad. Y es interesante la idea de, digamos, este festival tiene como objetivo generar esta plataforma de intercambio. Festejamos que podemos armar esta plataforma de intercambio que nos va a nutrir y que, digamos, ese es el objetivo, ¿no? Seguir nutriéndonos de los saberes de otros y escuchar la diversidad de experiencias. En esta tarde nos damos cita con el querido Hugo Cruz y bueno, nada, yo no tengo mucho más para decir, más que muchas gracias. Es un honor tener acá compañeros así. Acá tenemos al gran maestro Ricardo Talento también en la sala. Así que nada, va a ser jugosa esta conversación. Un placerazo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Claudita, o le damos. Agradecer só ao Hugo. É com muito prazer que te temos aqui neste nosso ciclo de conversas e o microfone é todo teu. Sejam bem-vindos todos e até já. A ideia é só o Hugo fazer uma pequena apresentação de alguns conteúdos, de alguns temas que se propõe a falar e depois a ideia é podermos entrar numa curta ronda de partilhas e de perguntas sobre os... Traba, ¿no? Obrigada. Se trabó ahí. Obrigada, Hugo. Una cosita quiero aclarar esto. Vamos a hablar en ambas lenguas. Nos propusimos tratar de comprendernos en las diversas lenguas. Entonces, si algo se pierden mucho, pueden ir preguntándonos por chat y vamos, o cualquier cosa, si alguien, Hugo en este caso va a hablar en portugués, entonces si alguien se pierde mucho, por ahí puede levantar la mano y decir no entendí, y yo intentaré traducir, o Claudia traducirá mejor que yo. Bueno, eso. Bueno, te damos la palabra y disfrutemos de pensarnos juntos un rato. Muito obrigado, Justina. É um prazer enorme, muito grande mesmo estar aqui convosco hoje. Eu vou pedir para vocês me sinalizarem, porque eu acelero muito a falar, ponho muita velocidade, que é mais ou menos na mesma medida do entusiasmo e da motivação que me liga a este trabalho que nós fazemos, não é? Então, eu peço-vos que vocês me sinalizem se for necessário ir mais despacio, não? Ou então, no limite péssimo de incompreensão, eu posso intentar um portunhol que também não me suscita grande dificuldade, porque adoro inventar línguas, então será mais um treino de invenção de uma língua entre as nossas línguas. Até aqui, tudo bem com o idioma? Bom. No sé, ¿todos van entendiendo por ahora? ¿Más o menos? Bueno. Mais ou menos, ah? Ao menos. Ao menos, talvez, não? Então, eu vou continuar um pouco mais em português. Se realmente for impossível, para mim não é mesmo um sacrifício, nem nada complexo, tentar o portunhol, sabendo que vocês vão ter que aguentar uma língua em construção, está bem? Conto com o vosso retorno, com o vosso feedback. Então, eu queria agradecer muito o vosso convite. Como eu disse, é uma grande felicidade estar aqui convosco. Por variedíssimos motivos, Cláudia, por encontros já de algum tempo, não vamos contar os anos, mas fortes sintonias, fortes visões do que é a prática artística, de como é que a prática artística se relaciona
com a realidade, com as realidades sociais, que poética é esta que nós tentamos produzir. Cláudia, é sempre um prazer, e este reencontro aqui neste festival é uma maravilha. Agostina, é também uma maravilha poder estar contigo. Há uma sintonia muito forte com os companheiros da Argentina, com o qual tenho tido a oportunidade de aprender muito. Ricardo, que maravilha que estás por aí, sempre uma inspiração enorme. E a Edith, com quem tenho trabalhado bastante, do grupo do Mato Murga. Bom, enfim, é sempre muito bom, sempre que digo cada um destes nomes, regressar também a Buenos Aires, regressar à Argentina, regressar aos vossos ensaios e sentir essa energia. Muito obrigado também por isso. Continuamos com um português possível. Sim, seguimos Fantástico. em português? Seguimos. Depois a ideia, deixem-me começar pela ideia deste festival, esta Latitude 40, né? E este encontro e este diálogo entre Portugal e a Argentina. E inevitavelmente, quando eu entendi também, porque a Agostina e a Cláudia me explicaram isso num encontro prévio, do porquê desta vontade de trabalhar junto, imediatamente me convocou o momento da Revolução Portuguesa, de 1974, a Revolução dos Cravos, imediatamente eu senti uma espécie de uma ponte, de uma tentativa de reinventar o que foi essa colaboração entre artistas da América Latina e artistas da Europa, neste caso especificamente de Portugal. Isto porque explicar-vos que Portugal, exatamente por esta revolução, teve um desenvolvimento no pós-25 de Abril, logo nos anos seguintes, a 1974, a um trabalho incrível de práticas artísticas comunitárias e participativas, muito forte, que depois acaba por se enfraquecer com a entrada de Portugal na União Europeia e também numa lógica de mercado muito mais acentuada e numa sociedade estruturada em torno dos princípios capitalistas, né? É muito interessante entender que nesse período viviam em Portugal, estavam exilados em Portugal, muitos artistas da América Latina, artistas argentinos, artistas chilenos e também artistas brasileiros. Por exemplo, Augusto Boal, né? Nessa altura estava a viver em Portugal, exilado, obviamente, por todas as situações que foi vivendo também entre a Argentina e o Brasil, como vocês sabem. Então, esse encontro entre estes artistas da América Latina com os artistas portugueses num momento inspirador de uma revolução provocou a experimentação, a troca cultural e artística, a construção de metodologias de criação, de cocriação com as populações com níveis de educação e de escolaridade muito baixos após uma ditadura longuíssima, uma das ditaduras mais longas da Europa, com uma guerra terrível com os países africanos. É então um país... Esta é uma revolução, essencialmente uma revolução anticolonial, que põe fim, que coloca fim a uma guerra que ocupa uma série de países africanos, como vocês sabem, durante um período enorme da história da humanidade. Então, é neste contexto e com estas mais-valias e estas estéticas diversas, estes modos de fazer, estes modos de produção e também uma crença muito forte na educação popular, na pedagogia do oprimido que se cruza com a criação artística, que vivemos nos anos seguintes ao 25 de Abril em Portugal, um período incrível do qual é muito necessário resgatar memória, porque nós não podemos falar hoje de práticas artísticas participativas e comunitárias em Portugal, e eu diria na Europa,
sem olhar para este exemplo, que é um exemplo muito específico, muito próprio, exatamente por este diálogo tão rico com os países da América Latina. Então, eu senti uma espécie de uma reedição deste encontro e, portanto, que esta minha singela e muito pobre participação seja também uma vontade muito grande de colaborar convosco, com a Cláudia, com a Agostina e com o crescimento deste festival, que acho que tem esta ideia, um potencial enorme. A pergunta seria: que práticas são estas hoje e entre a América Latina e a Europa? O que é que nós também temos para aprender uns com os outros e cruzar com outras geografias no mundo, não é? Eu espero que esta Latitude 40 possa contribuir para isso. Bom, esta introdução já vai muito longa, mas eu entusiasmo, ok? Como estamos com o português? Bien. Bien. ¿Estamos bien con el portugués? ¿Cómo andan? Yo voy solo así decir como dos cositas porque me parece que esto es muy central, solo como resumen, que Hugo lo que está aquí contextualizando es que hubo como un momento muy fértil cultural en Portugal que se siguió a la Revolución de los Claveles en 1974. Entonces, todo eso que va a hablar un poco hoy, de todas las prácticas participativas en Portugal, y dice él, en Europa, fue como este momento fue crucial para todo el desarrollo de todas estas prácticas culturales que han sido creadas con esta mezcla de exilados de Brasil, de Chile, de Argentina, que se han venido a Portugal y bueno, y un poco por Europa. Entonces, solo quería marcar cómo es, porque me parece muy interesante y cómo es... Sí. No, Cláudia, totalmente. La tentación es empezar ya a hablar. Hoy estoy haciendo un esfuerzo para hablar portugués, es muy loco. Porque yo viví también en España, entonces me encanta siempre resgatar un poco. Pero, a ver, sigamos. Entonces, este momento histórico faz também do trabalho que se faz em Portugal uma realidade muito própria ainda hoje. Se nós compararmos com o trabalho artístico, comunitário e participativo que é feito em Espanha, em Itália, mesmo olhando para países do sul da Europa, que têm uma prática distinta do que é, por exemplo, a prática da Inglaterra ou até mesmo da França, eu sinto muitas vezes que as nossas práticas estão muito mais próximas das vossas do que das práticas artísticas comunitárias e participativas do resto da Europa. E eu acho que isso é muito interessante. Existem, inclusive, muitas colisões com o que eu acho que são as perspectivas anglo-saxónicas sobre este trabalho. Eu lembro-me que o ano passado escrevi um artigo para uma revista inglesa, uma revista que tem toda aquela revisão por pares. Depois tu tens que voltar, tens que escutar todas as críticas dos revisores e tentar rever. Bom, enquanto eu no artigo escrevia e falava de artistas, referindo-me às pessoas da comunidade, aos artistas não profissionais, mas que também são artistas, que participavam no grupo, em nenhum momento os revisores ingleses, australianos e americanos entenderam que eu estava a falar de pessoas da comunidade. Eles achavam que eu, quando falava de artistas, eu estava a falar exclusivamente dos artistas profissionais. Então, a crítica deles ao meu artigo foi destrutiva. Como tu falas de arte participativa e comunitária e não há a voz das pessoas da comunidade no artigo? E tu pensas, muito bem, só que o que tu não entendeste é que eu estou a designar de artistas as pessoas da comunidade. Então, vejam como nós temos uma concepção, uma visão, uma percepção do que é fazer este trabalho muito, muito, muito distinta. Então, foi muito interessante como eu tentei explicar toda a conceptualização que eu tive
que fazer da arte e da cultura como um direito para todos, de considerar que todos podemos ser artistas, como dizia o Boal, até os artistas, né? E que aqui a diferenciação que aparecia era eventualmente de organização do setor profissional e, portanto, onde se enquadravam artistas que ganham a sua vida como tal e outros que têm profissões associadas. Então, isto é muito importante, porque nós muitas vezes estamos a usar as mesmas palavras e não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de coisas muito distintas. E essa é também a diversidade muito interessante destas práticas. Mas para nós podermos trocar e fortalecer estas práticas, nomeadamente entre geografias, nós temos que ter conscientes estas diferenças. Porque, como diz o tema, desvendando um sentido comum, nós não conseguiremos desvendar um sentido comum se tentarmos tornar tudo homogéneo. Se tentarmos ter uma única definição e uma única forma de fazer e uma única receita para o que são as práticas artísticas participativas e comunitárias. Mas é muito importante termos um sentido comum, resgatar um sentido comum relativamente aos seus princípios, à forma como se acionam os seus dispositivos e mecanismos, à tecnologia de fazer arte coletivamente e em comum. Aí sim, é muito importante, é urgente, eu diria que é o grande desafio que nós temos neste momento. Como é que nós criamos subjetividades enriquecendo a nossa diversidade e não empobrecendo? Porque isso é democracia. Nós precisamos de diversidade, de confronto, nós não precisamos de coletivos teatrais que pensem todos igual, que façam todos da mesma forma. Isso é algo extremamente perigoso, como todos sabemos, ok? Então, feita esta introdução, porque senão eu vou-me perder, eu gostava... Até aqui, tudo bem? Então, eu gostava de partilhar convosco um pouco de um trabalho mais prático. Eu trabalho mais ou menos com práticas artísticas participativas e comunitárias há mais ou menos uns 17 anos e continuo a sentir que há tanto e tanto para aprender e isso é algo que me entusiasma muito no trabalho que nós fazemos. Podermos começar um processo e não sabemos sobre o que é que vai falar o espetáculo e não sabermos o título do espetáculo e não sabermos quanto tempo ele vai ter, quantas cenas vai ter, se vai ter texto, se não vai ter texto. Isso, num mundo formatado, mercantilizado, em que a arte, na maior parte dos casos, é um produto, é um privilégio, é uma liberdade que nós temos que acarinhar, cultivar e fortalecer, na minha opinião. Então, é mesmo uma aprendizagem com cada grupo, com cada coletivo, em cada projeto, em cada obra, descobrir ao mesmo tempo, à mesma vez, essa construção. Isso é uma dádiva, alguma coisa entre o ritual e a técnica teatral, entre o estar informalmente, mas o estar informalmente com intencionalidade de fazer. É algo entre criação, entre arte e política. E isso é algo que é muito poderoso. Então, eu vou-vos mostrar o meu trabalho, essencialmente, tem-se organizado enquanto diretor teatral de trabalhos comunitários. Eu devo dizer que em Portugal, a Cláudia pode me ajudar nisso, mas existem muito poucos trabalhos realmente comunitários, se nós quisermos ser obsessivos no que isso poderá ser, por toda a organização social, por todo também a força e a presença do Estado, que eu acho que tem alguma... Isso tem um lado bastante positivo, né? Mas às vezes também abafa uma iniciativa da sociedade civil
e temos muito mais trabalhos participativos, e trabalhos participativos com níveis de participação e uma qualidade participativa interessante e muito aprofundada. Mas Portugal é realmente um lugar com uma diversidade muito grande, apesar de muito pequeno, com uma diversidade muito grande relativamente à forma como se faz. Mas a Cláudia já dirá a sua opinião e o restante dos companheiros e companheiras portugueses que estão aqui. Para além desse trabalho, eu dirijo um festival que é o MEIX, o Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que eu vos vou mostrar um curto teaser da nossa edição de 19, porque nós organizamos de 2 em 2 anos, eu vou já explicar porquê, e depois vou deixar uns 10, 15 minutos para falar de alguma pesquisa, de alguma investigação que eu tenho vindo a fazer entre Portugal e o Brasil, com o tema das práticas artísticas comunitárias e a participação cívica e política, tá bom? Então, foi um pouco a minha tese de doutorado, agora também publiquei um livro com todo este material, e que eu vou ter muito prazer em partilhar aqui quase em primeira mão com vocês, e estou com muita vontade de discutir o que saiu daqui, porque passei também muito tempo sozinho a escrever e isso não é uma boa coisa. Então, está na altura desta discussão. Vamos então ao vídeo. Clara, podes-me dar ajuda e eu vou-vos explicando um pouco como funciona. Bom, em primeiro lugar, nós não chamamos festival, nós chamamos encontro. E essa escolha foi também intencional. Primeiro, porque eu tenho um pouco a perspectiva que os festivais, pelo menos na Europa, estão um pouco esgotados nesta ideia de uma mostra de espetáculos muito intensiva durante um curto espaço de tempo e que torna muitas vezes o espectador muito passivo. Então, quando nós chamamos de encontro, nós queremos tentar encontrar outros dispositivos de encontro entre os coletivos comunitários, os artistas e os públicos diversos. Então, durante 2 anos, nós preparamos todo o programa do MEIX, do encontro, com base em 4 pilares. Um pilar muito relacionado com o pensamento, onde nós cruzamos 8 universidades que pensam sobre práticas participativas e comunitárias. Organizamos charlas, de acordo com o tema também de cada edição. Em 2019, o nosso tema foi o comum, exatamente o comum em tempos de confusão. Este ano, em 2021, o tema foi o risco. Muito relacionado com a pandemia e também a necessidade de nós arriscarmos na criação artística. Bom, depois temos um conjunto de apresentações de espetáculos de teatro, de música, de dança, que cruzam normalmente mais de 20 espaços. Neste momento nós estamos em 3 cidades diferentes portuguesas, no Porto, em Lisboa e em Viseu, e nós fazemos trabalho desde o Teatro Nacional até a Associação de Vizinhos. Então a ideia é que os públicos possam circular por toda a cidade em espaços muito distintos. Os projetos ocupam espaços não convencionais, espaços mais convencionais. Toda a programação é discutida em fórum comunitário, com grupos locais de cidadãs e cidadãos. Durante 2 anos nós discutimos qual vai ser a programação do MEIX, qual é o seu tema, onde queremos que aconteça, quem queremos que esteja mais envolvido diretamente no trabalho, e vamos assim compondo este programa como se fosse uma espécie de um puzzle. Por isso é que nós demoramos 2 anos para fazer este trabalho. Porque ele requer, como vocês sabem, como uma construção de uma obra teatral, a lógica de construção do festival é a mesma lógica da construção de uma dramaturgia de uma obra teatral comunitária. Vocês bem conhecem todos os passos. Há pesquisa que é feita, nós falamos com muitas pessoas. Este encontro, em 19, para vocês terem uma ideia, juntam mais de 400 pessoas de 16 países que procuram pensar um pouco à semelhança do vosso festival, da vossa rede, a rede argentina de grupos de teatro comunitário, em que vocês também se encontram
para trocar experiências. E este é um momento também que nos fortalece enquanto coletivo e que nos permite estabelecer pontes com companheiras e companheiros nacionais e internacionais também que fazem este trabalho. Temos ainda uma área do MES que trabalha muito as oficinas, toda a área de talheres, sempre numa lógica de capacitação dos grupos comunitários para que se possam cruzar com outros artistas, com outros coletivos, que se possam contaminar com outras estéticas, muitas vezes até com outras formas de luta social de outras geografias, para que possam sair também esse pensar sobre a realidade portuguesa mais reforçado. E finalmente temos ainda uma mostra de cinema, onde nós projetamos filmes que foram realizados, editados e desenvolvidos com uma lógica colaborativa, do ponto de vista do processo criativo, ou então que dão nota, que registam processos, por exemplo, teatrais ou de dança, que seguem princípios das práticas artísticas participativas e comunitárias. Então, eu vou colocar aqui também o site do MES, para vocês que quiserem explorar com mais calma, enquanto também aqui o vídeo está a terminar. Deixo-vos aqui no chat. Vou-vos deixar também um site que se chama Art and Participation, onde eu tenho uma série de informação compilada de artigos, capítulos de livros, documentários de processos, caso vocês queiram ter um acesso gratuito e direto. E alguém, a Maria, está a perguntar o título do meu livro. Então, Maria, aqui vai práticas e eu já continuo com a nossa conversa. Não sei se até aqui estamos claros, querem fazer alguma questão sobre o MES, então eu passaria para a parte mais teórica, digamos, mais reflexiva, embora eu acredite muito numa ação e numa reflexão que está em constante articulação. Para mí, ¿no? ¿Se entiende? No sé si... Prácticas artísticas. Ese es el título de tu libro, ¿no? Aqui está o título do livro, eu até posso mostrá-lo, que tenho aqui, está aqui, ele está no online, super acesso, e eu tenho uma notícia fantástica. Esta semana eu fiquei a saber que ele vai ser traduzido para espanhol e que vai ser distribuído pelo menos em Espanha e provavelmente nos países também da América Latina que falam espanhol. Então estou, assim, ainda uma notícia fresca, super, super entusiasmado. Acá nos Bom, vamos a mover. seguimos Buenísimo, então. sí, sí. Seguimos, só beber aqui um pouco de água. Bom, eu vou-vos falar um pouco destes 3 estudos. Há mais ou menos há 5 anos, todos vocês já devem ter tido momentos destes, imagino. Eu estava muito cansado e muito desacreditado no nosso trabalho, por um cotidiano do coletivo intenso, que nos exige muita persistência. Eu senti que era um momento de tentar criar algum distanciamento para reforçar o meu contributo para o coletivo e para este trabalho. Então foi o momento que eu escolhi fazer o doutorado. E uma coisa muito importante quando eu decidi ir estudar foi que eu não queria estudar sobre os coletivos com quem eu estava diretamente envolvido a trabalhar. Então eu queria um espaço de observação, de recuperar a minha escuta, que estava cansada, de reinventar essa capacidade de escuta, de observar à séria, sem estar com os olhos poluídos e cansados de ai, o grupo não tem financiamento, ai, não temos espaço para ensaiar, ai, não vamos conseguir seguir. Então, eu consegui uma beca e isso foi um privilégio e muito bom. E eu fiquei durante 4 anos a acompanhar o trabalho de 21 coletivos que fazem trabalho participativo e comunitário em Portugal e no Brasil. E
aí eu pude estar escutando, tirando as minhas notas, conversando informalmente, entendendo como é que os grupos desenvolviam o seu trabalho. Foi muito, 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 muito rico. Então, o conjunto destes 3 estudos é um conjunto que eu agradeço muito a este trabalho de proximidade com grupos do Rio de Janeiro e de São Paulo, e aqui em Portugal, de 15 lugares distintos, desde o interior ao litoral do país. O que também permitiu que eu escutasse mais de 300 pessoas sobre o que é fazer práticas artísticas comunitárias e participativas durante 4 anos. O que é que mobiliza, o que é que ativa as pessoas estarem 2 horas, pelo menos, por semana, retirar esse tempo da sua vida familiar, depois do cansaço do trabalho, para criar em conjunto, com toda a dificuldade que isso implica. Então, estes estudos falam sobre isso, a partir de quem faz, e não apenas a partir da opinião de um diretor teatral, ou de um conjunto de companheiros de diretoras e diretores teatrais, ou de um conjunto de autores e de outros companheiros académicos que estudam estes temas. E eu acho isso muito importante, porque um grande problema na pesquisa destas práticas, a nível mundial, é que a voz de quem participa normalmente não está presente nestes estudos. É sempre muito um estudo descritivo, uma percepção de quem dirige os grupos, ou então de pesquisadores e investigadores académicos. Então, foi um desafio muito grande, porque não é fácil, mas eu acho que é um caminho muito interessante. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque as reflexões destes estudos não são a opinião do Hugo. São a opinião do Hugo cruzada com a opinião de 300 cidadãs e cidadãos que fazem arte todas as semanas numa lógica comunitária participativa. Eu acho isso muito importante e espero que os estudos estejam à altura de revelar a riqueza que foi este trabalho. Nunca vão revelar totalmente, isso é impossível, mas a tentativa foi grande nesse sentido. Então, uma das coisas fundamentais, a ideia que surge daqui é voltar à ideia clássica e constante de discussão entre a arte pela arte e a arte como uma função social, que é, na minha opinião, uma discussão esgotada, né? Porque ela remete muito mais para a atenção. É muito importante sublinhar, destacar o valor intrínseco da arte na relação que estabelece com o seu impacto social e educativo, claro que sim. Então, estas práticas artísticas são práticas. Uma das grandes conclusões, digamos, é que são práticas que têm uma dimensão artística em primeiro lugar. Ou seja, o trabalho estético é fundamental para ativar a dimensão educativa, social, cultural deste tipo de trabalho. Então, se nós pensamos estas práticas como práticas sociais, como práticas educativas, deixando para segundo plano o processo criativo e a mobilização e a ativação estética, nós estamos a fazer outra coisa. Estamos a fazer outra coisa com outros objetivos. E isso é importante estar muito claro, porque senão as idiosincrasias, as especificidades do que é criar artisticamente, do que são o espaço que a arte mobiliza, perde realmente o seu potencial. Ora, se nós pensarmos entre o que é uma prática, digamos, social e uma prática artística, nós encontramos um denominador comum fortíssimo, que é a participação. Digamos que é o mediador entre este trabalho profundamente artístico e a ativação que ele vai fazer da dimensão social e educativa, se vocês quiserem. Então, deste ponto de vista, nós quando falamos de participação, falamos do tomar parte, falamos da partilha, falamos do comunicar,
e falamos do ato de associação. Nós associamos-nos quando participamos. Porquê? Porque nós distribuímos responsabilidades e compromissos nos coletivos que criam, que fazem arte com base em princípios do comum, no tal desvendando o comum, como é o tema que vocês deram a este ciclo de conversas. E esta distribuição de responsabilidades e compromissos acontece porque é uma distribuição reconhecida pelo contexto social onde o grupo está. E porque ele tem em consideração uma diversidade enorme de direitos cívicos e políticos de cidadãs e cidadãos, que são extremamente diferentes e que têm naquele momento uma coisa em comum: fazer teatro. E essa é a grande força de um trabalho artístico, fazer teatro ou fazer arte, se vocês quiserem, ok? E isso é algo, essa participação é que vai criar uma mediação, uma possibilidade de cruzamento e de ativação da dimensão social, política, educativa deste tipo de práticas. A participação é voluntária pela sua definição básica. Então, quando nós vemos pessoas serem empurradas pelas políticas culturais, obrigadas a fazerem projetos de arte participativa e comunitária, coisas que não querem fazer, não estamos a falar de participação, estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de instrumentalização, estamos a falar de manipulação. Então, a participação é também um lugar de expressão própria. E é um lugar de participação de todas e de todos, onde se constrói, de alguma forma, uma percepção e uma possibilidade de mudança nas próprias comunidades e nos cotidianos dessas comunidades. É um espaço de experimentação artística, mas também de inovação política e social, porque nós experimentamos outras formas de estar em coletivo quando estamos a criar teatro comunitário ou teatro participativo, se vocês quiserem. Então, muito ligado também à ideia de participação cultural, como um direito de todas as cidadãs e de todos os cidadãos. Quando nós pensamos em sociedades e em democracias muito frágeis, como aquelas em que vivemos hoje, com fragilidades enormes, com instrumentalizações e opressões muito mais refinadas, muito mais invisíveis. No passado nós tínhamos líderes, nós tínhamos ditadores, onde podíamos personificar as forças que nos oprimem. Hoje não. Há uma subjetividade na opressão que é, em muitos casos, muito mais difícil de desconstruir e de desmontar. E por isso as nossas tecnologias poéticas e estéticas têm que se fortalecer na sua diversidade e nas suas formas de fazer diferente. Daí a experimentação estar muito ligada às práticas que nós temos. Nós temos que ousar fazer arte de outra maneira também. É esse o nosso dever e é esse também o nosso direito, enquanto fazemos práticas artísticas participativas e comunitárias. Então, quando nós olhamos para a participação nas democracias de hoje, a participação é olhada muitas vezes como mais um produto, como mais alguma coisa que pode ser vendida, pode ser explorada, pode ser capitalizada, no sentido do lucro, como sempre. É muito fácil de nós entendermos como funciona a máquina. E a máquina está atenta às nossas práticas e sabe o que as nossas práticas têm de mais poderoso. E tenta muitas vezes reproduzir processos participativos que são processos ilusórios. Porquê? Porque já estão definidos à partida no início. Já se sabe quais são as etapas do processo participativo na arte. Já se sabe onde é que esse processo nos vai levar. Nós já sabemos como vai ser o espetáculo, que estética é que ele vai ter, sobre o que é que ele vai falar. Então isto remete
para um nível de participação e uma qualidade de participação das pessoas, das comunidades que estão envolvidas neste trabalho, baixo. E muitas vezes com riscos de forte instrumentalização. Ok? Posso beber um pouco de água? Tudo bem até aqui? Como vai? Boa. Seguimos. Yo pediría si alguien puede traducir algunos conceptos básicos que está planteando Hugo, porque uno tratando de escuchar es como se va, yo por lo menos me voy perdiendo. Entonces, si alguno pudiera definir, bueno, habló de ciertos conceptos básicos de lo que está planteando. Yo puedo intentar algo y August, si me ayudas también, porque... Igual me parece que Hugo lo puede hacer, porque Hugo habla... Sí, puede intentar. A ver, Ricardo, qué responsabilidad, ¿no? Sintetizar esto para ti. ¡Uf! A ver. Intentando. Que estoy hablando un poco sobre la relación entre democracias muy frágiles, como las democracias que estamos viviendo hoy, y con la idea de mirar la participación como un producto de consumo, que se genera la idea de que todos participamos, pero de una idea de una participación ilusoria, muy instrumentalizada. Y como esto se aplica a la misma vez, del mismo modo, ¿no? A las prácticas artísticas que desarrollamos. Este es un riesgo grande de este tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo estar atento a esto? ¿Y por qué la idea de participación? Porque me parece que es la idea que hace como que un mediador, un denominador común entre la práctica artística y, si quieres, un trabajo más de transformación social, una idea de práctica social, política, educativa, si quieres también, ¿no? Entonces, de ahí enfocar mucho en esta idea de participación, y que me tengo ocupado mucho sobre esto, ¿no? ¿O qué es esto de participar hoy? Después, hay muchas cosas, muchos como que mitos, ¿no? Ideas erradas que tenemos sobre la participación, porque muchos quieren que nosotros, en cuanto sociedad y grupos sociales, tengamos esta idea. Por ejemplo, la idea de que participación genera participación, como que por un acto de magia, ¿no? No es verdad, no es así, porque depende de qué, de la cualidad de la participación. Porque si la participación no tiene cualidad, no genera una participación fuerte, envolvente, ¿no? Entonces, cuando hablo de esta idea de cualidad de participación, hablo de dispositivos, metodologías, estrategias que nos convocan a la práctica artística muy cercana de los principios de ciudadanía y de la democracia, de los principios democráticos, ¿no? Hablamos de esto, por ejemplo, de tomada de decisiones partilhadas, de integración de la pluralidad y de la acción de reflexión en grupo, de principios de horizontalidad, de cruzamiento e integración de estéticas diversas en un trabajo colectivo. Entonces, en el trabajo y en mi libro hablé mucho de todas estas cosas que nos pueden ayudar a pensar que existe de esta cualidad de una participación en prácticas artísticas, ¿no? Y pienso que es esta la síntesis, más o menos. ¿Está claro, Ricardo? Bien, me perdona este portuñol muy raro, pero seguimos, ¿ah? Nos entendemos, por lo menos. Sí, que es un punto clave lo que acabas de decir, bueno, como eje de lo que estás contando, sí, de esta charla, ¿no? Gracias, sí, gracias. Sí. Entonces, me acercando mucho de esta idea de la cualidad de participación que pasó este trabajo con todas estas personas de 21 colectivos de Brasil y Portugal, me habían permitido elencar, sistematizar y estructurar los principios clave
clave para estarmos atentos en estos procesos de creación colectiva, a tener en cuenta para mantener esta cualidad participativa. Entonces, esta idea de que las personas están muy conectadas con todas las fases de un proceso creativo y no apenas en su inicio o su final, que hay espacio para intentar cruzar y trazar sus propias estéticas, no mirando no con una idea jerárquica de estética, de que hay una estética poderosa y verdaderamente culta, donde la población en general tiene que ascender o llegar hasta aquí, pero al revés, como podemos dialogar desde diferentes lugares y diferentes modos de producir estética y conocimiento, ¿no? Y esto me parece algo también muy fuerte a tener en causa. Pero ahora vamos a los problemas identificados, ¿no? ¿Qué había pasado? Por un lado, muy interesante mirar que de este trabajo con más de 300 personas, se ha ficado muy claro que, que este trabajo artístico que hacemos comunitario genera también mucho más participación cultural y artística en su comunidad. Las personas se envuelven mucho más en organización de acciones artísticas y comunitarias, no apenas en su colectivo, pero en otras situaciones, en las escuelas de sus hijos, en las asociaciones culturales, en las organizaciones de festas religiosas con componente performativa. Y esto, para nuestros compañeros y compañeras argentinas, tal vez no sea, pero es así. Pero en Portugal y en Europa no es tanto así, porque las cosas están muy segmentadas, divididas. Entonces, es muy interesante entender cómo este trabajo fortalece y enriquece el envolvimiento más alargado de las personas en otras acciones culturales y artísticas de su comunidad y en otras comunidades también. Otra cosa muy interesante de este estudio es que nos indica que se genera y que se potencia una participación educativa y formativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas están participando en estas prácticas artísticas, se genera curiosidad, se genera pensamiento crítico. Entonces las personas buscan más escuela, más talleres, más cursos profesionales, más aprendizaje. Y esto es muy fuerte, muy, muy interesante. Lo sabemos muchas veces por casos de una u otra persona en nuestros colectivos, pero más una vez aquí hablamos de 300 personas, ¿no? Que nos pueden realmente, de alguna forma, comprobar que es así, que es una recurrencia, que nuestro trabajo artístico es un trabajo con fuerte componente política, que genera sentido crítico, que genera sentido común. Y claro, conecta más las personas con la comunidad, con sus problemas, pero también con sus celebraciones y con sus rituales, ¿no? En un tercer momento, entender que genera una participación, si queréis, más cívica y social, como participar en acciones de voluntariado, como participar en acciones de solidaridad, como que genera una mayor atención a sus vecinos, como se dice en Argentina, ¿no? Y también genera una red fuerte de ayuda mutua entre las personas, ¿no? Y eso es muy interesante. Un menos interesante es que tenemos una conexión mucho más, ¿cómo decir? Poco significativa con la participación política y principalmente con la participación política convencional. A ver, partidos políticos, sindicatos, instituciones políticas más rígidas y jerarquizadas del punto de vista vertical. Pero a la misma vez se genera una conexión interesante con movimientos políticos más flexibles, con lideranzas partilladas,
con discusión y tomada de decisión también partilhada. Entonces, uno de los grandes problemas aquí identificados, que más con los colectivos de Portugal, es que pasa algo con esta componente más politizada de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque los artistas están trabajando muchas veces de una forma muy precaria, ganando mucho poco, sin vínculo laboral. Entonces, que están muy expuestos a presiones políticas de quién financia este trabajo. Entonces, es muy importante que ese trabajo sea realmente hecho en colectivo, a partir de un colectivo fuerte y no a partir de un individuo. Y esto es muy, muy interesante pensar. Otra cosa también que tengo reflexionado bastante es cómo es la formación de base de los artistas, por ejemplo, en Portugal en este momento. Y claro, si pensamos en tiempo de Ricardo, cómo aprendió a hacer teatro, es una forma muy diferente de cómo se aprende hoy a hacer teatro, ¿no? Entonces, hoy se aprende en una escuela rígida, con una idea, unas veces una mirada exclusiva de lo que es hacer teatro, ¿no? Y esto no es suficiente, es un olhar muy reducido de lo que es este saber hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar como también en las escuelas artísticas, no de teatro, pero de danza, de música, podemos intentar cada vez más hablar de principios participativos, comunitarios. Porque, ¿qué pasa? Si un alumno de una escuela artística aprende con modelo pedagógico de teatro burgués, jerárquico, completamente focado apenas exclusivamente en un texto previamente escrito y tal y tal y tal, es muy difícil que después en un trabajo con sus grupos pueda encontrar un modelo alternativo. Entonces tenemos un problema de génesis de educación que es importante cambiar. Y será diferente en Argentina, pero no me parece que será así tan diferente. Porque lo grande problema de América Latina es que la América Latina muchas veces quiere reproducir el peor del estilo colonialista europeo de hacer artes. Entonces... Así es, te aplaudo de pie. Es tal cual lo que estás diciendo, es tal cual lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hace unos años atrás, yo tenía una asignatura de un curso superior de teatro, una asignatura apenas de teatro de oprimido. Y cuando comentaba con mis compañeros y compañeros de Brasil, de las universidades, las personas, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Una asignatura en una escuela artística europea que habla de teatro, exclusivamente de teatro oprimido. Muy loco, ¿no? Porque realmente no era una temática abordada en las escuelas artísticas en Brasil. Como que un problema de mirar su propio recorrido y percurso histórico y entender qué pasa. Y también otro problema gravísimo es que la historia de la arte no habla en general de la arte participativa y comunitaria. No habla sobre, no inscribe, no convoca. Entonces, este algo también es una lucha importante. Y esto ha sido también un motivo porque quis tanto entrar en un mundo académico tan problemático para intentar también dar un pequeñísimo contributo para inscribir algo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo no estamos haciendo un recorrido también de producción de conocimiento de un campo de acción esencial, de una hibridez riquísima que es nuestro campo de trabajo? Y me gusta mucho de trabajo campo, porque es artesanal, es de oficio, es de manos, ¿no? Y es también donde viene la origen de la palabra cultura, ¿no? Del cultivo, del trabajo del campo, del gado, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar esto en los días de hoy? Y podríamos también, tengo pensado mucho sobre los retos que hoy el mundo nos coloca a nosotros, en cuanto creadores, en cuanto artistas, en cuanto colectivos comunitarios. ¿Cómo podremos
buscar el saber hacer rural del campo para entender que não podemos fazer obras em que há um gasto louco de energia, de cenografia, de roupa, que nunca más sea utilizada. No es nuestro caso en nuestras prácticas, pero de la creación en general. ¿Cómo podremos pensar en circulaciones de obras que puedan pensar y conectar con las preocupaciones ambientales, que son reales, que no pueden ser más narrativas? Exigem nosso trabalho cotidiano, nosso trabalho comunitário, de nossos coletivos, tem também a obrigação de pensar isto hoje. E tem muito que dizer a la criação artística contemporânea. A criação artística, em geral, tem que mirar como nós, faz décadas, trabalhamos desde lo pouco, lo essencial, lo humano, para realmente generar arte. E não do acessório. Como poderemos recuperar espectacularidade desde a mulher e do homem? E desde sua relação também com as comunidades não humanas, que também são comunidades e que também interferem em nossas dinâmicas humanas e muito. Como poderemos aprender nas cidades tudo o que o mundo rural e a natureza nos tem para trazer e sair de uma vez por todas de uma era pós-industrial absolutamente esgotada? Não é possível. E penso que temos aqui muito que dizer com nossos modos de produção. E as instituições culturais e as instituições sociais estão em pânico, porque sabem que têm que cambiar, que não podem seguir com o mesmo caminho, pero não sabem como fazer. Porque não sabem fazer processos reais de participação. Então, não é o momento de estarmos crispados, zangados, desiludidos. Não, é o momento de ajudarmos, apoiar as fissuras que todos os dias as instituições culturais rígidas e cristalizadas, eles necessitam de nós e de nós. E que me vou calar um pouco, Hermoso lo que estás diciendo. Perdón, que agarré la palabra, pero tu arenga política me conmovió profundamente. Me parece que acuerdo mucho con lo que estás diciendo, creo que es el gran tema, ¿no? Y desde todo punto de vista, ¿no? Yo hace ya como 18 años que soy docente en la formación del actor en espacios oficiales, y la experiencia es que cuando uno propone una práctica artística no burguesa, de otra manera, con otra forma de organización, hay muchos teatristas que se sienten completamente equivocados. De hecho, por ejemplo, acá está Nadia, bueno, hay un montón de compañeros que han estudiado conmigo en la universidad o en los espacios terciarios, y que nosotros hicimos desde la cátedra la propuesta del arte comunitario en la forma de producción, y se han sentido completamente empatizados con eso, ¿no? Porque era posible, porque empezaba a ser el teatro nuevamente un territorio de lo posible, que fue lo que a mí me pasó cuando lo conocí a Ricardo, cuando yo venía del ámbito académico, y cuando lo conocí a Ricardo, fue como, bueno, pero hay otra manera y el teatro tiene otro nivel de impacto y de vida y de humanidad mucho más profunda, y me permitió eso, reencontrarme con la profundidad que tiene la ceremonia y el rito teatral, y nada, no sé, por todos lados de lo que decís. Y después esto que estás diciendo también, ¿no? De que no solo habitamos no solamente compartimos vida con una especie humana, sino que también habitamos con otras formas de vivir, ¿no? Con animales, con bichos, nos lo puso de manifiesto la pandemia, ¿no? Que entre nosotros hay un montón de otras cosas, y que
convivimos con todos con eso, y cuánto tiene para hacer nuestra práctica también en eso, ¿no? Nada, me resulta que está buenísimo. Justo nosotros estábamos pensando eso, acá estábamos con Pau también pensando eso, un proyecto para el año que viene de trabajar eso, cuántos seres habitan el barrio, cuántos seres habitan, no solamente nosotros, esta es la pregunta que nos vamos a hacer el año que viene, ¿no? ¿Con qué otros seres compartimos el barrio? Que no solamente es el ser humano, ¿no? Hay un montón de otros seres que habitan con nosotros, y cómo negociamos, cómo hacemos con ellos y ellos hacen con nosotros, porque bueno, esta cuestión de, acá hay una cosa muy de hacemos la huerta orgánica, ¿no? Pero la huerta orgánica la hacemos para comérnosla, o sea, seguimos teniendo esta mirada fagocitadora humana, ¿no? No es que hacemos una huerta orgánica para mejorarnos nosotros, pero no construimos un jardín de mariposas, digamos, ¿no? Para que haya más mariposas, para que se polinice el barrio, no. Hacemos una huerta orgánica. Digo, estas cosas en donde siempre nos seguimos repitiendo, y este ser humano depredador, que es lo que tenemos que cambiar, y solo lo vamos a poder cambiar cuando nos impliquemos con otros, porque es un problema común el que tenemos, no es el problema de las individualidades, y solamente desde lo común, y poniendo en común, y desentramando lo común que vivimos, vamos a poder transformarlo, si no es imposible, ¿no? Bueno, todo esto me despertaste. Estábamos ahí hablando con Claudia de por ahí darle un poco la palabra al maestro acá, Ricardo, que lo tenemos en la sala. No, al contrario, estoy un placer escuchando. escucharlo. Va a distintas cosas, ¿no? Lo que planteaba, bueno, habría que analizar también cuándo la humanidad decidió prestigiar lo académico como única forma de retransmisión de saberes. Ahí empieza el gran problema, ¿no? Donde se desprestigia totalmente la retransmisión horizontal de saberes, a aprender de otra forma que no sea a partir de la academia. Y es un temón porque ahí hay un poder en la academia que es muy difícil de salvar, ¿no? Pero creo que está muy relacionado con lo que vos decías, Agustina, ¿no? Creo que hay que cambiar la energía planetaria, ¿no? Yo un poco digo así, digo con pensamiento en mesa de café, porque no tiene ningún basamento filosófico, digo, tenemos que cambiar la energía, tiene que ser la energía femenina la que predomine en el planeta. Digo, la energía femenina que tenemos todos, no me refiero simplemente a la energía femenina que tenemos todos, porque la otra energía ha hecho desastre, ya no da más. Entonces, la energía machista no da más. Entonces, bueno, creo que hay que cambiar la energía del planeta, y ahí nos vamos a reencontrar con esos otros seres, y yo siempre digo, sería mi deber ser cuidar, y mi derecho a ser cuidado, ¿no? A nivel macro, y creo que también en esta tarea que nosotros hacemos en micro, porque en el fondo, yo ayer en una charla me preguntaban, porque siempre te preguntan si se transformó el barrio a partir de lo que hace uno, y dicen, no, que eso es una gotita en el océano lo que uno hace. Prueba otras formas de construcción, como construir en forma colaborativa y no competitiva, pero fíjate que lucha también, porque desde que nacemos nos forman para competir, o sea, nos forman para ser mejor que el otro, para sobresalir, para triunfar. Entonces, desarmar esa energía es todo un tema. Creo que hay que desarmar esa energía de la competencia, y tenemos que lograr una sociedad colaborativa, que es la única. Estamos en un momento interesantísimo de la humanidad, en un momento bisagra. Lo que pasa es que yo siempre, cuando nos agarra la bisagra, te imaginas que la bisagra te tritura a veces, pero son momentos apasionantes de decir, o esto cambia, o bueno, se va todo al carajo, como diríamos acá. Pero bueno, esto está resonando en mucha gente, está resonando en el planeta, entonces también es muy interesante que está resonando. Y creo que va a haber que visualizar construcciones políticas, pero también es muy difícil porque también tenemos, así como en lo cultural, estamos atravesados por una cultura dominante, que también decía Hugo, que tomamos conceptos de cultura dominante eurocéntrica, por ejemplo, y creemos que eso tiene un valor.
A mí me pasa, yo siempre lo digo, en nuestro teatro, por ejemplo, no hay nada negro. O sea, nosotros no tenemos una sola tela negra. Yo insisto, el negro es la cultura eurocéntrica. De europeos inventaron el negro, con sus pandemias y con sus lutos. En América el negro no existe. En nuestra bandera americana no existe el negro. Entonces digo, ¿por qué adoptamos el negro como el color neutro? Y si nos ponemos malla negra. Digo, este pequeño detalle, que yo siempre digo, continuamente uno dice, uno se tiene que desmalezar, ¿no? Decir, ¿y esto es así o no es así? ¿Y esto por qué incorporo esta estética ahí? Tiene que ver con nosotros, con nuestro barrio. Bueno, en el fondo estoy tirando cualquier cosa. Lo que quiero decir es, tenemos mucho para desmalezar. Estamos en un momento ideal de la humanidad, digo, bisagra, que la bisagra a veces dura unos cuantos años y te puede triturar la bisagra, ¿no? Pero bueno, tiene que cambiar y creo que la energía del planeta tiene que pasar a ser la energía femenina, porque ya la energía que tenemos hasta ahora nos está destruyendo. Muchas gracias, Ricardo. Es un placer escucharte. No, yo vine a escuchar a Hugo, no, yo estoy metiendo acá base, pero a partir de lo que digo. Ao Hugo, com certeza. E aquelas coisas, eu acho que houve aqui, para mim, pelo menos, Hugo, algumas ideias quase epifânicas, sabes? Porque é muito interessante também, às vezes, mudarmos só. É aquilo que... às vezes só mesmo quando nós fazemos isso, quando olhamos para um quadro, não é? Só tu fazeres assim, é uma ligeira rotação. É uma ligeira rotação, mas faz com que tu observes as coisas desde outro sítio. Então, estas conversas têm sido super interessantes, porque de facto cada convidado, para mim, à sua forma, faz-me várias istos e baixo-me e agora olho de cima. É mesmo... É muito interessante e acho que tu trouxeste aqui a este nosso ciclo de conversas também material e ideias que ainda não tinham sido conversadas e que acho que muito oportunamente e de uma forma assim muito objetiva e assertiva as trouxeste. Obrigada. E eu acho que esta questão que tu aqui mencionaste, não é? Já não há tempo estas fissuras, ou elas se tornam cada vez maiores, cada vez nos separam mais, ou temos que colá-las, repará-las, não é? Ou seja, quase aquela metáfora do Kintsugi, daquele dos objetos japoneses, não é? Que se partem. Também está aqui a Joana, que foi muito engraçado, porque descobrimos juntas assim essa... E então penso muito nisto, não é? Não é só reparar este partido que nós somos como humanidade, não é? Porque nós, neste momento, somos um pouco estes objetos todos partidos, quebrados, cheios de preconceitos, de dores, de desconfianças. Não é só restaurá-los, é mesmo colá-los, e eu não diria com ouro, mas com amor e com muita compreensão e tolerância. Então, empatizo muito com isso que tu estás a dizer. Temos mesmo que ter um olhar de mais compaixão com os outros e não achar que o outro, só porque está numa outra situação, que às vezes é uma situação de poder, não é? Mas que não é isso que o faz mais responsável e que também o faz mais ou menos culpado do que, ou seja, para mim esse ponto, esse pequenino ponto, mas que para mim foi muito, vou levar isso comigo. Queria aqui só, acrescentar hoje, infelizmente, porque o nosso orador tem aqui também outros compromissos, talvez não consigamos fazer uma ronda de perguntas muito maiores, mas no entanto, Hugo, se tu me permitires, só assim, um bocadinho só para cada um só se quiser, assim, as vossas partilhas fossem assim bastante breves para... Sim, eu peço-vos imensa desculpa, mas há realmente um espetáculo que eu tenho que ir ver daqui a 40 minutos e o caminho ainda é longe até ao teatro. Eu tenho mesmo que estar presente porque é um projeto com o qual eu tive algum envolvimento e realmente calhou aqui mal, mas não havia outra hipótese. Então o que eu sugiro ficam essas perguntas, não vai haver muito tempo ou nenhum para as debater, né?
mas ficam os meus contactos e eu estou super disponível para continuar esta conversa convosco, e tenho a certeza que também é aqui um primeiro momento de encontro com algumas e com alguns, e um reencontro, se calhar até também num outro momento, não é? Das nossas vidas coletivas e individuais, que nos permite, se calhar, voltarmos a reconectar de outra forma, espero eu. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna afirmación, alguna cosa de decir de los que están acá? Obrigada, Hugo, pela tua participação e pronto, e de facto tocaste aí coisas muito importantes, mas talvez o que me tenha ficado é este trabalho comunitário ser um mergulhar no vazio, no não haver, não é? O que é que virá daqui e ser construído coletivamente uma verdadeira participação, e acho que é a pedra de toque-chave, e também é que temos que ter mais cuidado, não é? Para isso não ser instrumentalizado, não ser qualquer coisa, aí as pessoas vão participar e no final só vestem a t-shirt com tudo o que já lá estava escrito antes, e pronto, e também é um tema muito querido, e obrigada. Nada, Joana, só esta história da qualidade de participação, quanto mais qualidade nós conseguimos garantir nestes processos, menor é o risco da sua instrumentalização, não é? Isso é algo que nós temos que ter em atenção, não é? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quién se anima? No, yo quería, el tema de la participación es un temón. Es para otra charla, diríamos, ¿no? Para desmenuzar Sí. en qué consiste la participación, cómo se lleva a cabo, los miedos que tenemos a la participación, los ocultamientos que tenemos con respecto a la participación, que hasta nos cuesta a veces desnudar, decir, bueno, ¿cómo hacemos nuestro camino participativo? Porque también los países que hemos producido, hemos tenido dictadura, procesos muy, diríamos, sí, dictatoriales, nos da miedo los liderazgos, nos dan miedo lo que digo, nos dan miedo distintas categorías, porque a veces hablamos de horizontalidad y ahí mezclamos todo, hablamos de construcción colectiva y mezclamos todo, porque hay mucho miedo ahí, ¿no? Miedo a blanquear, de decir, bueno, de acuerdo a las características de un pueblo, las características culturales, bueno, ¿en qué consiste la participación? Que quizás no es lo mismo en la Argentina que en Portugal o en Brasil, cómo se participa. Y yo creo que es un tema interesantísimo, eso no para ahora, digo, pero para tomarlo como temática, ¿no? El tema de qué hablamos cuando hablamos de participación, de construcción colectiva, de dramaturgia colectiva, un montón de cosas que la enunciamos, y cada uno después piensa lo que quiere sobre o la lleva a cabo como quiere. Sí. Por eso es interesante construir acuerdos comunes en relación a eso, ¿no? Y la relación que hay entre participación y organización, porque si no hay organización es muy complejo lograr la participación. Es un concepto medio vacío, ¿no? Entonces son dos términos que organización y participación uno se necesita y se retroalimenta del otro, pero sí me parece que empezar a hablar y a desmenuzar, porque también eso funciona como un eslogan, ¿no? El arte participativo, bueno, desarmemos ese eslogan, pensemos cuál es la profundidad que tiene, qué implica participar en el marco de estas democracias tan frágiles que evidentemente no estamos participando, y el poder que tiene también en esta pregunta que vos decías de esta implicancia voluntaria de la gente frente de diversas personas frente a la producción artística y poética, ¿no? Y entonces, como el valor que tiene, ¿por qué siempre tenemos que estar diciendo nosotros que el valor en esto está en lo estético? Mi pregunta es esa, ¿no? Porque se le ha quitado valor a lo estético, a la producción estética y poética, ¿no? Como está denostada, ¿no? Como el pensamiento científico positivista avanzó sobre eso y digo, porque, qué sé yo,
antes el valor estético que tenían las religiones, por ejemplo, las religiones están llenas de valores estéticos que determinaban nuestra vida. Nos peleamos contra eso, nos emancipamos de la religión, pero hay algo de eso que perdimos y que es necesario recuperar, ¿no? Digo, hay algo del poder y del valor de lo ritual y de lo estético que este ser neoliberal positivista perdió y se deshumaniza también, ¿no? Empieza a deshumanizarse. Esta humanidad sin ritos, esta humanidad sin... con un valor estético completamente conquistado y determinado, no sé, me parece que hay un montón me parece que tiraste 500.000 puntas para discutir. A mí me da ganas de discutir, no de discutir, de pensar, ¿no? De poder pensar y confrontar esto, que no es una pavada que lo hagamos, porque eso hace que crezca lo que hacemos. A mí esto que vos propusiste me llenó de preguntas y nada, eso, te agradezco un montonazo, me abrió un montón de temas. Muchísimas gracias, Hugo. Eu sinto que tem sido muito aquilo que tem acontecido nestas charlas, é que as perguntas multiplicam-se e o ideal é isso, não é? Elas nunca vão deixar de acontecer, graças a Deus para nós, às nossas inquietações, mas elas multiplicarem-se. Então eu acho que para cada um de nós, essas perguntas terão sentidos diferentes. E eu espero que a próxima semana seja cheia de boas e férteis perguntas. Eu, em nome da Latitude 40, meu nome, da Augustina, de toda a organização, da Safira, da Nádia, da Clara, obrigada a todos e a todas por terem estado aqui connosco. Queremos depois partilhar esta conversa porque sentimos que é tão interessante aquilo que se fala e que se genera que queremos partilhá-los com outras pessoas. Hugo, muito obrigada por este encontro. Muito obrigado. Até já a todos. Até muito breve. E seguimos juntos, Obrigada. Tá bom? Obrigado. Até já. Clara. Obrigado. Até já a todos. Obrigada. A próxima será com a Daniela. A próxima charla... La próxima charla es con Daniela Carabajal, que es la coordinadora de los museos de Ecuador, y ella desarrolló todo un proyecto de promotores culturales que tienen que ver con sus propias comunidades, ¿no? Hicieron todo un laburo en la época del gobierno de Correa de cómo las propias comunidades cuentan las historias en sus territorios. Y es muy interesante el trabajo. Ella es una socióloga ecuatoriana que desarrolló ese proyecto en Quito. Así que nada, los invitamos porque está buenísimo escuchar. Es otra experiencia, no es teatro, pero bueno, nada, está buenísimo. Así que bueno. ¿Es ya no próximo? Ella está, creo que el próximo sábado. Sí, el próximo sábado. Sí. Bueno, hermoso. Gracias, Ricardo, también. Gracias a vos, Agustina, a Hugo, a todos ustedes. Gracias. Bueno. Obrigada. Gracias a todos, compañeros, por estar. Gracias. Gracias. Obrigado. ¿Dónde puedo estar? Sueño sin soñar, solo queda mirar. Viajo lejos y estoy en el mismo rincón, muy lejos de vos. Me dejo flotar en mi soledad, nada puedo encontrar. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Mirando un monitor, queriendo ser yo. Naveguemos en el tiempo.